Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é Edson Mendes, sou professor de matemática do 6º ano e como sumário de hoje temos multiplicação e divisão em Z, depois exercícios. Vocês já sabem multiplicar em N, hoje nós vamos aprender agora a multiplicar e dividir no conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros relativos. Multiplicação de números positivos. Nós temos aqui dois números positivos, mais 2 vezes mais 3. Vocês já sabem que multiplicação pode ser transformada numa adição sucessiva, certo? Então vamos fazer a transformação. Nós podemos transformar o mais 2 vezes mais 3 como a soma de 3 parcelas. Mais 2, mais 2, mais 2. Reparem que o 2 repete 3 vezes. Vocês já sabem adicionar números positivos. Quando eu adiciono números positivos, eu vou obter um número positivo. Então o resultado será 6 ou mais 6. Recordar, mais 6 e 6 é a mesma coisa, certo? O que é que nós podemos observar ali? Que a multiplicação de números positivos resulta num número positivo. Sempre que eu estou a multiplicar um número positivo por um outro número positivo, o resultado será um número positivo. Entendido? Prosseguindo. Multiplicação de um número positivo por um número negativo. Temos ali a multiplicação mais 3 vezes menos 4. Nós podemos transformar essa multiplicação numa adição sucessiva. Como sabem, o menos 4 repete 3 vezes. Eu tenho 3 parcelas do número menos 4. Já sabem? Quando eu adiciono números negativos, eu vou obter um número negativo. O resultado ali será menos 12. É só manter o sinal da parcela, que é menos, e vamos somar o módulo das parcelas. Módulo de menos 4 é 4. Então, fica 4 mais 4 mais 4 dá 12. Qual é o sinal da parcela? O sinal da parcela é menos, então fica menos 12. Certo? O que é que nós observamos ali? Que a multiplicação de um número positivo por um número negativo é negativo. Já sabem, sempre que eu estiver a multiplicar um número negativo por um número positivo, o resultado será negativo. Certo? Prosseguindo. Multiplicação de um número negativo por um número negativo. Agora nós vamos multiplicar dois números negativos. Temos menos 2 vezes menos 5. Reparem que nós podemos transformar esse menos 2 como menos mais 2. Lembrem-se, menos 2 é simétrico de mais 2. Então nós vamos escrever menos 2 como simétrico de mais 2. O menos cai, podemos dizer assim. Vamos agora fazer a multiplicação de um número positivo por um número negativo. Já vimos anteriormente, o resultado será menos 10. Reparem aqui, eu tenho simétrico do simétrico. Já sabem, o simétrico do simétrico de um número é o próprio número. Nesse caso, temos simétrico de menos 10. Qual é o simétrico de menos 10? Já sabem, simétrico de menos 10 é 10 ou mais 10. O que é que nós observamos? Que a multiplicação de um número negativo por um número negativo resulta num número positivo. Já sabem? Sempre que eu estiver a multiplicar dois números negativos, o resultado será um número positivo. Entendido? Prosseguindo. Vamos agora para as regras de sinais da multiplicação. Nós temos mais vezes mais é igual a mais. O que é que esse mais representa? Esse mais aqui representa um número
positivo. Então, se eu estiver a multiplicar positivo vezes positivo, o resultado será positivo. Esse menos aqui representa um número negativo. Então, negativo vezes negativo o resultado será positivo. Então, a multiplicação de dois números com os mesmos sinais resulta num número positivo. Já sabem, sempre que nós estivermos a multiplicar dois números com os mesmos sinais, o resultado será positivo. Agora temos um número negativo a multiplicar por um número positivo será negativo. Um número positivo a multiplicar por um número negativo será negativo. Então, o que é que nós observamos? Que a multiplicação de dois números com sinais diferentes resulta num número negativo. Então, já sabem, sempre que eu estiver a multiplicar dois números que têm sinais diferentes, o resultado será um número negativo. Vamos agora para as propriedades da multiplicação. A primeira propriedade é propriedade comutativa. Vocês já estudaram isso no quinto ano. Propriedades da multiplicação. Nós temos propriedade comutativa. Então temos menos 3 vezes mais 2 é igual a menos 6. Estou a multiplicar dois números com sinais diferentes, já sabem, o resultado será negativo. É só multiplicar 3 vezes 2 é igual a 6. Então o resultado será menos 6. Vamos agora trocar a ordem dos fatores. Mais 2 vezes menos 3, o resultado também será menos 6. O que é que nós concluímos? Que menos 3 vezes mais 2 é igual a mais 2 vezes menos 3, que é igual a menos 6. Concluímos que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, numa multiplicação, eu posso trocar a ordem dos fatores, o resultado será sempre o mesmo. A segunda propriedade é associativa. Temos aqui 3 fatores. Nós iremos multiplicar os dois últimos fatores, menos 2 vezes menos 5. Já sabem, tem o mesmo sinal, o resultado será mais 10. Então fica mais 4 vezes mais 10, o resultado será 40. Agora nós vamos multiplicar os dois primeiros fatores para ver o que é que acontece, se o resultado será o mesmo. Então vamos multiplicar mais 4 vezes menos 2, tem sinais diferentes, então negativo. 4 vezes 2, 8. Então o resultado será menos 8 vezes menos 5. Reparem aqui, eu tenho o mesmo sinal, então o número será positivo, 8 vezes 5 será 40. Então concluímos que numa multiplicação de 3 ou mais fatores, nós podemos associar os fatores de formas diferentes que o resultado não se altera. Então já sabem, sempre que eu tiver mais do que 2 fatores, 3, 4, eu posso associar de formas diferentes que o resultado não se altera. Entendidos? Prosseguindo. Existência do elemento neutro. Menos 2 vezes 1 será igual a menos 2. 1 vezes mais 4 será mais 4 ou 4. O que é que nós observamos ali? Que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, qualquer número multiplicado por 1 é ele próprio. Existência do elemento absorvente. Mais 9 vezes 0 igual a 0. 0 vezes menos 5 será igual a 0. O que é que nós observamos ali? Que qualquer número multiplicado por 0 é o próprio 0. Então, o número 0 é o elemento absorvente da multiplicação. Assim, qualquer número multiplicado por 0 será 0. Então, já sabem, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, o número 0 é o elemento absorvente da multiplicação. Entendidos? Vamos agora para a última propriedade, propriedade distributiva. Nós temos ali mais 2 vezes, entre parênteses, nós temos uma soma. Como é que nós vamos fazer
vamos multiplicar mais 2 vezes menos 3. Depois, qual é o sinal? O sinal é mais, então fica mais. Depois vamos multiplicar mais 2 vezes menos 1. Agora nós vamos fazer mais 2 vezes menos 3, será menos 6, mais, depois 2 vezes, mais 2 vezes menos 1 será menos 2. Então, essa soma será menos 8. Reparem, estou a adicionar dois números negativos, o resultado será negativo. Vamos agora para outro exemplo. Mais 5 vezes, entre parênteses, agora eu tenho uma subtração. Vamos prosseguir da mesma forma que fizemos anteriormente. Fica mais 5 vezes mais 4, que é depois o sinal menos. Agora vamos multiplicar mais 5 vezes mais 2. Então o resultado aqui, mais 5 vezes mais 4, será mais 20, menos mais 5 vezes mais 2 será mais 10, então o resultado será 10. Notem a diferença. Se é mais, aqui fica mais, se é menos, fica menos. Aqui é a propriedade distributiva em relação à adição, aqui é em relação à subtração. Entendidos? Assim terminamos a multiplicação em Z, agora vamos ver a divisão em Z. Divisão de dois números positivos, vamos lá dividir dois números positivos. Eu tenho mais 6 a dividir por mais 3. Bom, é assim, qual é o número multiplicado por mais 3 que resulta no número mais 6? Será o número 2. Depois, divisão de dois números negativos. Temos aqui menos 8 a dividir por menos 2. Qual é o número multiplicado por menos 2 que resulta no número menos 8? Qual número será? Será o número 4. Reparem que 4 vezes menos 2 será menos 8. Entendidos? Prosseguindo. Divisão de dois números com sinais diferentes. Temos ali a divisão mais 6 a dividir por menos 3. Qual é o número vezes menos 3 que resulta no número mais 6? Será o número menos 2. Lembrem-se, menos 2 vezes menos 3 será mais 6. Menos 8 a dividir por mais 2. Qual é o número multiplicado por mais 2 que resulta no número menos 8? Será o número menos 4. Reparem que menos 4 vezes mais 2 é igual a menos 8. Vamos agora para as regras de divisão. Então, sempre que eu estiver a dividir dois números positivos, o resultado será positivo. Se eu estiver a dividir dois números negativos, o resultado será também positivo. Agora, se eu estiver a dividir um número negativo por um número positivo, o resultado será negativo. Se eu estiver agora a dividir um número positivo por um número negativo, o resultado também será negativo. Então, já sabem, sempre que eu estiver a dividir dois números positivos ou dois números com os mesmos sinais, o resultado será positivo. Se eu estiver agora a dividir dois números com sinais diferentes, o resultado será negativo. Entendidos? Espero que vocês estejam a entender muito bem os conteúdos. Agora nós vamos resolver um exercício. O exercício diz assim: completa de modo a obteres uma igualdade. A linha A, menos 8 vezes mais 2, completar, mais 20 a dividir por menos 5, o aluno terá que completar, menos 5 vezes que número resulta no número 15, que número a dividir por mais 2 resulta no número 30, 4 vezes que número resulta no número 16 e 9 a dividir por qual número resulta no número menos 3. Vocês terão um tempinho para resolver este exercício.
Volto em breve para fazer a sua correção. Vamos à correção do exercício. O resultado será menos 16. Reparem, estou a multiplicar dois números com sinais diferentes. Então, o sinal será negativo. Então, 8 vezes 2 igual a 16. O resultado será menos 16. Vamos aqui agora dividir dois números com sinais diferentes. O número será negativo. Será menos 4. Menos 5 vezes que número resulta no número 15. Ou mais 15. Será o número menos 3, já sabem, estou a multiplicar dois números negativos, o resultado será positivo, então 5 vezes 3 igual a 15. Qual é o número a dividir por 2 resulta no número 30, já sabem, é o número 60, reparem, 60 positivo, 2 positivo, então o resultado será positivo. 4 vezes que número resulta no número 16, já sabem que 4 positivo, então é o número que eu vou colocar aqui, tem que ser positivo. Então será 4, pois 4 vezes 4 é 16. 9 a dividir por qual número resulta no número menos 3, então 9 positivo, mas o resultado deu negativo. Então o número que eu vou colocar ali tem que ser negativo. O resultado será menos 3. Entendidos? Vamos agora prosseguir para o próximo exercício. O exercício número 2 diz assim: completa de modo a obteres afirmações verdadeiras e indica em cada caso a propriedade aplicada. Aqui o aluno terá que completar com números e à frente terá que dizer a propriedade de cada um. Volto daqui a pouco para fazer a correção. Espero que vocês tenham entendido muito bem esse exercício e tenham feito da forma correta. Vamos agora à sua correção. Reparem que aqui eu tenho a multiplicação de 3 fatores. Aqui fica menos 7, depois menos 4. Qual é a propriedade? A propriedade é associativa. Reparem que aqui eu posso associar os dois primeiros ou os dois últimos, que o resultado não se altera. Em seguida, nós temos a propriedade distributiva. Já sabem, o menos 3 multiplica por menos 2. Olha, menos 3 vezes menos 2. Depois, o menos 3 multiplica por mais 7. E o menos mantém, é a propriedade distributiva. A linha C será a propriedade comutativa. Como podem ver aqui, eu troquei a ordem dos fatores, já sabem que a propriedade comutativa diz que nós podemos trocar a ordem dos fatores, que o resultado não se altera. A linha D, 8 vezes que número é igual a 8. Será o número 1, que é a existência do elemento neutro. Já sabem que qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Que número vezes menos 9 resulta no número 0. Isto já sabemos, é o número 0. Lembrem-se da propriedade da existência do elemento absorvente. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Antes de terminar a aula de hoje, nós vamos fazer uma síntese do que nós vimos hoje.
nós vimos multiplicação e divisão em Z, vimos as regras de sinais e depois aplicamos cada uma das propriedades. Assim nós terminamos a nossa aula de hoje no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem os conteúdos lecionados hoje. Já sabem, é estudar para aprender. Até a próxima aula.